Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Rick, trazendo aqui conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você não, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui trazer as últimas informações do Mengão, que hoje enfrentará o Cruzeiro aí, partida válida pelo Brasileirão. 38 mais 12. Então aproveita para ligar agora. Quando a gente vai passar o VT do Flamengo, tu liga. Só tem 8 agora. No meio dessa polêmica toda envolvendo o Bruno Henrique, o Flamengo joga hoje à noite contra o Cruzeiro. E Igor Dorileu conta tudo pra gente. Só tem 6. Alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio contra um esquema de apostas esportivas, Bruno Henrique embarcou normalmente para Belo Horizonte, onde mais tarde o Flamengo enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O atacante não falou com a imprensa. O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, foi quem deu explicações. Ele treinou normalmente e seguiu as suas atividades normalmente, como estamos aqui indo para o jogo. Ele, a todo momento, estava muito tranquilo, dizendo que não teria absolutamente nada com isso, que ele também teria o maior interesse do mundo de entender o que aconteceu e, claro, estará pronto para a justiça, para qualquer situação em que ele terá que dar explicações daqui para frente. O jogador é suspeito de ter favorecido amigos e familiares em uma aposta esportiva em novembro do ano passado, ao levar um cartão amarelo em uma partida contra o Santos, pelo Brasileirão, disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Diferentemente de Bruno Henrique, 5 titulares ficaram no Rio de Janeiro. Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley foram preservados com foco no segundo jogo da final da Copa do Brasil, domingo, também em Belo Horizonte, diante do Atlético Mineiro. Com isso, o Flamengo, que enfrenta o Cruzeiro, vai ter algumas novidades, como Davi Luiz e Fabrício Bruno, formando a dupla de zaga, Alan como volante e Matheus Gonçalves compondo o ataque. Com a vitória do Internacional sobre o Criciúma ontem, o rubro-negro caiu para a 5ª posição. Um empate mais tarde já seria o suficiente para recuperar um lugar no G4, o grupo de times que vai direto para a fase de grupos da Libertadores via Brasileirão. Temos um brasileiro pela frente, temos que ir em busca da vitória contra o Cruzeiro. Amanhã, a partir de amanhã, vamos começar a estudar. Os jogadores vão começar a se recuperar. Existem jogadores que vão precisar de mais tempo para recuperar desse jogo, outros que vão poder jogar, repetir. E vamos tentar fazer um grande jogo contra o Cruzeiro, porque é o que temos pela frente. Muito bem, Campinho do Malvadão na tela. Dorileu trouxe um x-tudão com batata, cenoura, ovo de codorna. Você gosta de um ovo ou 2 ovos no x-tudo, no cachorro quente? 2, porque é melhor. Bom demais. Proteína, ovo de codorna. Rossi no gol. O Dorileu trouxe as possíveis... não é baixa, né? As ausências. Como diz Fernandão, como é que Fernandão fala? Não é preservar. poupar, não. Preservar. Valeu, é a Mata Atlântica agora. Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, Eric Pulgar e Alan. Ou Alan. É Alan, isso, né? Esse é o Alan. Plata, Alcaraz, Matheus Gonçalves e BH, que tá lá, meu irmão. Foi pro choque, tá indo pro jogo. Com esse time aqui, contra o Cruzeiro finalista da Sula, que não é a Miranda, é a Americana. Palpitinho? De leve? Time forte, cara. Dinizismo, hein? Time técnico forte. Felipe Luiz. Mas hoje Timaço. é 2-1 Flamengo. Fernandão, lá vem, ô Deus. 1-0 Flamengo. 2-0 Malvadão para desespero de Fernandinho Diniz. E 3 jogadores aí que provavelmente serão titulares no domingo, né? Isso, exatamente. Rossi, Pulgar e o Bruno Henrique. Isso aí. E o Alcaraz, dependendo da situação da Arrascaeta. Dependendo do Alcaraz também. Pra ficar claro pra galera, Fabrício Bruno na direita e Davi Luiz na esquerda. Muito bem. Obrigado, Fernandão, por toda a sua expertise. Cara, olha só, eu vou até sentar aqui no meio de vocês, porque eu não tenho nada, eu vou chamar o Vaguinho, mas eu não tenho nada que se a matéria é a matéria... Rapidinho, só pegar minha cola aqui, porque eu tenho uma pergunta pra ele também, que eu peguei no Instagram do Supla, que eu tô nessa agora. Tô vivendo, pesquisando coisa. Vai no meio ou meio lá ele. 9 jogos nesta temporada, sendo titular em 24. No total, esteve em campo durante 2.189 minutos.
A delegação do Flamengo retorna ao Rio logo após a partida contra o Cruzeiro. Sendo assim, os jogadores que estiverem em campo farão trabalho de recuperação na quinta. E no sábado, a equipe volta a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro na grande final da Copa do Brasil. Bruno Henrique, que foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, deve atuar normalmente. O rubro-negro não perde para a Raposa desde agosto de 2018, quando os times se enfrentaram pela fase de grupos da Libertadores daquele ano. O time é o quinto colocado da tabela com 55 pontos após o Internacional vencer ontem. Uma vitória recoloca a equipe na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. E aí, Flamengo? E aí, Vene? É você mesmo. E aí, você é o Flamengo nesse programa. Vamos querer, Flamengo. E aí, Flamengo? Vamos querer. Vamos querer. Eu aposto que o Flamengo ganha hoje, Pedro. Aposta? Ah, eu aposto. Entendi. Olha o sorriso dele. Sabe qual é o pior, Vene? Eu queria só um empate, irmão. Calma, a gente vai correr atrás disso. Ô, Vene Casagrande, qual é o time do Flamengo para esse confronto aí? Vamos lá, Pedro. Você acha que esse time consegue um empate lá? Vou decretar. Rossi no gol, tá? Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, Pulgar, Alcaraz, Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Você é maluco? Isso é uma seleção do Flamengo. Você é louco? Prepara, raposa! O Mengão tá chegando. Esse aí é o provável Flamengo para encarar o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Eu acho que o Felipe Luiz, a comissão técnica, a diretoria, eles fizeram o planejamento correto. Tendo em vista que no domingo tem um jogo mais importante pro Flamengo na temporada. Gente, pelo amor de Deus, não tem nem lógica. Você tá beirando, Você tá beirando uma competição pra você botar a mão numa taça, com um placar bem ok, assim, bem legal pro Flamengo. É uma final de Copa do Brasil. Não tem esse pensamento de, é um prêmio. Gente, é a Copa do Brasil. Pode salvar a temporada da atual gestão. Certeza. Lembrando, tem uma eleição em dezembro. E a gente sabe que quando a bola entra, muita coisa pode mudar nas urnas do Flamengo. A gente sabe disso, não tem jeito. Então é a chance do Flamengo comemorar, ganhar um título importante. Campeonato Carioca, beleza, mas título importante, só resta a Copa do Brasil. E a gente brinca aqui, Fernandinho e Pedrosa, mas eu acho o seguinte, esse provável time do Flamengo tem totais condições de bater de frente com o Cruzeiro. É óbvio, quando você poupa 5 jogadores titulares, você vai olhar para o banco de reserva, querendo ou não, a qualidade técnica vai cair, vai ter mais jogadores do Sub-20. Mas, mesmo assim, esse provável time do Flamengo tem chance sim de vencer o Cruzeiro lá, até porque o Cruzeiro não vive um bom momento. O técnico Fernando Diniz está sendo muito criticado, desde que chegou, se eu não me engano, só tem uma vitória à frente da equipe mineira. Então acho que o Flamengo pode até aproveitar esse momento ruim do Cruzeiro e quem sabe buscar pelo menos um empate lá, Pedro. E eu acho que é uma oportunidade legal para os caras também se colocarem à disposição para a final da Copa do Brasil, tá, Vene? Porque, vamos dizer, o Matheus Gonçalves faz um grande jogo hoje. Ele se coloca como uma opção muito viável para entrar na final da Copa do Brasil. Não que ele não seja, mas ele pode ganhar confiança justamente contra um grande adversário que é o Cruzeiro. E essa é a disputa do Flamengo. Essa é a graça de você ter um grande elenco. É uma disputa o tempo inteiro para que ninguém se acomode. O próprio Alan, né? Porque se a gente for parar e analisar, ele vive um péssimo momento com a camisa do Flamengo. Mas com essa troca de comando... Aliás, a gente já pode falar que é uma péssima passagem. Até o momento, sim. Né? Eu não vou decretar que não tem mais jeito, porque eu já vi muito jogador conseguir dar a volta por cima. O próprio Michael, Léo Pereira, enfim, mas outros tem jogadores. Histórias... O Pulgar também. É verdade. O Pulgar também. Então, são jogadores que começaram mal a trajetória pelo Flamengo e depois deram a volta por cima. O Léo Pereira. O Léo Pereira. Ele foi muito crucificado. Foi, enfim, quase deixou o Flamengo, foi para a Turquia e agora é jogador considerado titular. Quem sabe o Alan, com essa mudança no comando técnico do Flamengo, não consiga também dar a volta por cima. Eu torço que sim, porque querendo ou não foi um investimento muito alto da diretoria do Flamengo. E assim, eu sempre falo isso aqui, ninguém deixa de aprender, sabe? Não sei mais jogar futebol. É uma chavinha que vira, geralmente é uma chavinha mental, né? E às vezes basta um treinador, basta uma nova oportunidade para virar essa chave. Quem foram os jogadores que não viajaram, Vini? Vamos lá, Gabigol, Wesley, Gerson, Arrascaeta... E mais um, foram 5 do time titular. Confesso que eu não lembro agora de cabeça. Léo Ortiz. B12. Léo Ortiz. B12. Quem? B12. Quem é o B12? Você tomar. Boa, obrigado pela dica. Mas é isso, são esses 5 titulares que acabaram ficando no Rio de Janeiro. E eu acho que tá certo. Se não vai entrar em campo, por que vai viajar? Deixa porque é um desgaste a viagem também, né, Pedrosa? Tudo é um desgaste, por mais que Minas seja rapidinho... Não tem motivo. Se os caras não vão ser colocados em campo para você preservar
não tem motivo para viajar. E o Cruzeiro, não, como o Veneto citou, não vive um bom momento. Sim. A gente já percebeu que o Filipe Luiz é um estudioso do futebol, sempre foi, até quando jogava, né? Provavelmente o Filipe já tentou entender aí as maiores fragilidades desse Cruzeiro, né, o Pedrosa? Cara, o estilo do Fernando Diniz, todo mundo conhece, tá? Isso aí, o próprio Filipe Luiz, como eu falei aqui, já enfrentou o Fernando Diniz diversas vezes na passagem dele no futebol carioca. O ponto é, o Cruzeiro ele também tem que dar uma resposta à sua torcida, por quê? Porque a classificação para a final da Copa Sul-Americana, ela não pode maquiar o momento que o Fernando Diniz está vivendo. E o momento do Fernando Diniz não é bom. Apesar da classificação, o momento não é bom. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem condições não só de neutralizar o Cruzeiro, mas se aproveitar dessa situação. Claro que está com a moral em alta, porque chegar a uma final é sempre muito importante, mas o próprio Cruzeiro também, Fernanda, para ser muito honesto, está com toda a cabeça na final da Sul-Americana. Está com toda a cabeça na final dessa competição. Os próprios jogadores. Então, qual é a proposta do Diniz? É treinar esse time, é preparar esse time para a final. Então, assim, eu não vejo o Cruzeiro entrando como vida ou morte. Vejo o Flamengo com esse time tendo condições, sim, de conseguir um bom resultado no Mineirão. E é isso, cara. Jogo aberto, qualquer resultado é possível, a grande verdade é essa. Não vejo nem favoritismo da parte do Cruzeiro. Tem um jogador que eu gostaria de ver mais em campo, que é o Lohan, que é um jogador que teve um certo momento na temporada, se destacou. A gente vai lembrar aquela baita partida que ele fez contra o Corinthians no Maracanã, substituindo a Arrascaeta, mas depois caiu de produção, chegou a ser vaiado de uma maneira injusta, na minha opinião, por parte da torcida presente no Maracanã, e o Tite deixou de utilizá-lo. Quem sabe agora o Filipe Luiz também não consegue resgatar a confiança, a autoestima desse jogador, que já mostrou que é um baita jogador. Eu gostaria de vê-lo mais em campo, de repente, até uma boa oportunidade para ele encarar o Cruzeiro também. Eu não tenho dúvida que se ele estiver apto para o momento, porque tem jogo que às vezes é grande para alguns meninos. E às vezes não dá para o treinador fazer essa leitura, porque a irregularidade, ela vive na rotina dos jogadores muito jovens. Um jogo eles jogam muito e outros jogos eles não jogam tão bem. É muito comum isso. E eu acredito que o Filipe Luiz é um melhor personagem. Foi campeão mundial com o Sub-20 do Flamengo esse ano. Conhece a base como ninguém. E por estar perto dos meninos durante esse tempo tão vitorioso, começa a entender qual é o melhor momento. É a maior delicadeza do futebol, é você saber a hora que você vai trazer um menino para o profissional e a hora que, quando ele está no profissional, você vai colocar ele numa partida, ô Pedro. Você pode destruir a carreira do garoto, como você pode jogar a carreira dele lá no alto, por conta de uma escolha sua. Sem dúvida. E tem uma fala do Filipe Luiz, eu não sei se foi na última coletiva ou na penúltima, que ele cita o seguinte: enquanto o jogador estiver comigo, eu não vou desistir dele. E eu acho que isso é muito interessante, porque isso passa uma confiança para o grupo inteiro, seja para os mais novos, como o próprio Lohan, que também acho que merece mais oportunidades, ou até para o Alan, por exemplo, que é um jogador que vem fazendo uma passagem muito ruim com a camisa do Flamengo. Quando o técnico te dá esse recado, isso também te dá a sabedoria necessária para você continuar trabalhando, porque o seu momento vai chegar. Eu não tenho dúvida que o Lohan, seja para essa temporada ou para 2025, ele vai ajudar muito o Flamengo ainda. Inclusive tem um baita exemplo no elenco, que é o Wesley. É verdade. Que foi muito criticado. Se fosse pela torcida do Flamengo, ele não estaria mais jogando. Inclusive, estaria lá na Itália agora, porque a torcida queria que ele fosse vendido a qualquer custo para a Atalanta. O que eu acho que poderia ter acontecido pelo valor, um valor extremamente alto. Mas, independentemente disso, após essa não ida para a Europa, ele cresceu muito de produção. E é um exemplo para os demais. Que é possível você dar a volta por cima jogando e tendo a confiança do treinador. E tem um ponto que eu sempre falo aqui nesse programa. Quando você tem a tranquilidade de promover um menino, é muito mais fácil do que quando você tem só o desespero, né? Por exemplo, o Vasco. O Vasco, nos últimos anos, tem muito desespero. Ele precisa dos meninos para conseguir erguer o clube. Com o Wesley foi desespero também. E aí, quando você vê personagens com desespero, que é o caso do Wesley, o Wesley foi no desespero. Você vê já, às vezes, uma falha no processo. E por isso, às vezes, ele demorou um pouco para conseguir mostrar o seu bom futebol. Foi isso. Eu lembro muito bem, o Varela machucado, não tinha outra opção. O Wesley, Mateuzinho, na época, era a terceira opção, acabou se tornando o titular. E o Mateuzinho saindo pro Corinthians. Mateuzinho saindo pro Corinthians, foi exatamente isso. Que é um exemplo, o Gabriel Peck, ele sobe pro Vasco em 2019... E ele tem 3, 4 anos de carreira, todo mundo decretando que ele não seria nada. E hoje o Gabriel Peck tem mais participações em gols na Liga Americana do que o Messi. Por tudo que ele fez no Vasco ano passado, se tornou um jogador muito importante para o Vasco no ano passado, foi vendido e está voando lá na MLS. Então, assim, o processo de maturação de um jogador tem que ser algo muito cuidadoso. No caso do Wesley,
Subiu, não foi tão bem, nessa temporada amadureceu, passou por uma situação onde ele teria uma oportunidade de jogar na Europa e continuou com um mental focado no Flamengo para poder jogar o que ele tem jogado. Muito bem, olha aqui, põe na tela, gente. Quem é carioca sabe. Não sei se será no próximo. Alcaraz é reserva, Bruno Henrique é reserva. Você faria diferente? Domingo tem Galão da Massa e Mengão, final da Copa do Brasil. Eugênio Leal. Tá pensando nisso, né? Tá concentrando todos os seus esforços na busca por um título e deixando aí ao Deus dará o Campeonato Brasileiro, onde ele acaba de ser ultrapassado. Não é Deus dará. Quando você não coloca seus principais jogadores, é claro, não é um time ruim. Em outras rodadas depois, não é o último jogo do Brasileiro. Mas nesse momento, nessa rodada, ele descobre completamente. Porque ele pode fazer, e eu sou sempre a favor disso, né? Girar. Você não coloca todos os titulares, mas coloca alguns. Mantém uma estrutura básica do time. Não é o que o Flamengo fez isso semana passada contra o Inter. Não era o time todo titular do Flamengo, mas tinha uma estrutura ali de titulares. Não é o caso dessa escalação que a gente acaba de ver aí. É um time completamente modificado. Vamos ver como é que... Tem alguns que vão ficar no banco, né? Alguns não viajaram, ficaram no Rio de Janeiro. Não fique no muro, por favor. O senhor acabou de cornetar mureteiros. E o senhor também foi mureteiro. É uma estratégia certa ou errada? Não vem com aquela de esperar domingo, se o Flamengo for campeão, não. Acertou poupar contra o Cruzeiro. Abel. Se o Galo for campeão, virar, errou. Eu tô falando... Não deu atenção ao brasileiro e perdeu a Copa do Brasil. Quero ver quem tem coragem de falar antes, como eu. Tá certo o Flamengo. E se perder, tá certo do mesmo jeito. E o que é que eu tô dizendo? Tô com o Abel. E tal vai falar? O que eu tô dizendo aqui, Abel? Você ouviu o que eu falei, Abel? Diga. Não, eu ouvi você falando assim, deixou ao Deus dará, tá contestando. Sim. Eu tô contestando a atitude de, se for confirmada, poupar todos os titulares. Ok. Então eu não concordo com ela. Se for campeão, você vai manter. Você quer que eu seja mais claro ainda? Eu acho. Acabei de falar. Eu acho que pelo menos devia mesclar alguns titulares com algumas reservas. Mas o time inteiro, embora não seja um time ruim, mas eu não concordo com isso. É isso. Até porque nesse caso nem viagem tem, né? É a mesma cidade. Se bem que vai e volta. Não, mas eles vão voltar. Eles voltam para o Rio, depois para voltar para Belo Horizonte. Eles vão jogar pro Cruzeiro, vão voltar para o Rio. Depois tem outro jogo com o Atlético. Depois vão viajar de novo para Belo Horizonte. Mas poderia ficar se quisesse. Não teria esse desgaste. E eu acho que o jogo da quarta-feira também é em Belo Horizonte, né? Sim. O jogo do Campeonato Brasileiro. Não, no Maracanã. Da FIFA tem Atlético e Flamengo. Eu acho que também é Belo Horizonte, se não me engano. Não lembro. Dá uma checada na sua tabela. É jogo atrasado. Não é bem jogo atrasado, né? O Flamengo tem o mesmo número de jogos. É jogo reprogramado. Dentro da rodada. Vê aí. Agora, os nomes são muito bons. Agora, no Rio. É Maracanã. É no Rio? Então não é mais uma viagem. Os nomes são muito bons, mas não é um time, né? É o chamado... Nunca se viram? Nunca se viram não, porque eles treinam. Mas não tem entrosamento. Não jogaram, não tem entrosamento. Eu acho que isso, a coisa vai perder para o Cruzeiro. E tem também o fator Bruno Henrique. Da questão que envolveu o Bruno Henrique. Ele deve jogar... Todo mundo está falando que ele vai jogar. De centroavante. Mas aí, como é que isso afetou o Bruno Henrique e o próprio time? Né? Mas a informação é que ele pediu para ir, para jogar também. Sim. Em princípio... Mesmo ele pedindo para ir para jogar, ele quer jogar, pode estar emocionalmente abalado, né? Um barulho. E é normal que esteja. Teve um ruído. Eu entendo o ponto do Eugênio, assim, acho que pensando em rodagem, mas eu iria que nem você, Abel. Eu iria com um time reservaço mesmo. Mesmo que isso possa comprometer o resultado, que o jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo que tenha jogador que tenha condição de jogar os dois jogos, ele vale demais, assim. É de um Flamengo que só ganhou um estadual nos últimos 2 anos, num momento de alto investimento, sem falar na questão política, que também é importante no momento de eleição, mas não entro nem nesse mérito, estou falando mais do campo mesmo. Mesmo que perca para o Atlético Mineiro a final, acho que o risco que você tem é meio a disputa da Libertadores ali, de você não pegar uma vaga direta, ir para a fase prévia. Vai pegar, o Flamengo está com 55 pontos. Vai para a Libertadores. Era direto ou a fase prévia. Esse risco eu prefiro correr. Eu prefiro correr do que você colocar um titular que possa se lesionar e numa final que é muito importante. De um Flamengo que investiu tanto nos últimos anos e só tem esse vale a taça? A taça já é um valor campeão.
grana, se for campeão, grana a mais, grana, exato. E vaga garantida na Libertadores. Eu mandava todo mundo reserva também. E pro Flamengo é a última grande taça, né? E se perder, o Galo virou... Desculpe, o Galo virou e foi campeão. Ainda vai ter mais 6 jogos depois, 6, 7 jogos do Brasileiro. 6. Então, eu só discuto essa coisa do time muito descaracterizado, né? Aliás, isso vale para o futebol brasileiro em geral. Eu acho que já está na hora de pensar em times alternativos que sejam times e que não sejam nomes. Ao longo de toda a temporada, você ter um time alternativo. Houve momentos em que algumas equipes conseguiram fazer isso. Eu lembro que o Tite conseguia fazer isso com o Corinthians. Tinha um time alternativo que ele punha, que jogava do jeito que o Tite jogava. Os times do Fernando Diniz, em alguns momentos, ele conseguia isso. O São Paulo tinha o seu expressinho, o Grêmio tinha o banguzinho. Era um time alternativo como time. Não eram 11 nomes, porque esses 11 nomes do Flamengo aí são 11 reservas, mas 11 reservas com status de titulares. Talvez só o Alan, hoje, nesse momento, esteja realmente muito abaixo. Mas um time tem que funcionar como um organismo. Então, se tivesse um time alternativo, isso não é um time alternativo. É um catadão de nomes fortes. É diferente. Na hora da dinâmica do jogo, isso pesa. Vamos ouvir a polícia... Sem fazer grande alarde, sem julgar o jogador, sem ter uma postura que cause tremores no ambiente. Não, eu achei muito lúcida e muito tranquila a entrevista ali do Marcos Braz e a nota que o Flamengo deu. Vamos dar suporte ao jogador, o Flamengo não tem participação, ele enquanto instituição, no fato, e tentar evitar que aquilo ali vire uma bola de neve interna. Então, está mantido, até porque ele não tem nada que o impeça de continuar jogando, então ele vai para o jogo, era o planejamento, treinou, viajou. É claro que a questão toda passa internamente pelo próprio Bruno Henrique. Acho que numa semana de final, os jogadores têm que estar muito concentrados no jogo, tentar deixar isso de fora, e é uma coisa muito da cabeça do Bruno, como ele vai reagir. Se ele vai demonstrar ali algum comportamento diferente durante o jogo, se isso vai inibi-lo de alguma forma a jogar melhor futebol dele ou não na partida de hoje. Sempre vai ter torcedor do time adversário que provocando. Na entrada em campo já. Né? Mas aí, no jogo de hoje, para domingo, teoricamente, ele é reserva. Então é uma coisa diferente. Mas me parece que a postura do Flamengo é de transmitir muita segurança e sobriedade nesse momento, para não deixar aquilo virar algo maior dentro do dia a dia do clube. É uma coisa que se refere... Tem que ir lá para o Paraguai. O Flamengo ele tem a final, então ele vem com reserva para poder jogar no final de semana. Eles estão em estratégias e situações diferentes, cada um numa final, num final de semana diferente. Bruno Henrique vai a campo, o Massa falou que pediu para jogar, o Felipe Luiz falou, então tá bom, joga, ele está envolvido, ele está sendo investigado por suspeita de manipulação em apostas esportivas, mas vai para o jogo. Eu ontem defendi que ele não deveria ir pro jogo, depois fiquei pensando, mas o clube não tem nada a ver com isso, né? O clube precisa do jogador, mas mesmo assim eu mantenho. Eu acho que ele não deveria ir, acho que ele deveria ficar, tentar acelerar o processo para que ele seja inocentado, mas é um time, cara, o time é bom, hein? Dá uma olhada, hein? Não é não? Bom. Olha só. É bom. O time é bom, rapaz. Então, sendo esse time, dá pra gente escalar o time do domingo, né? São as pistas, né, do time do domingo. Seria o Mateuzinho no lugar do Varela. O Mateuzinho o Wesley. Desculpa, meu Deus do céu. Isso. O Wesley no lugar do Varela. O Mateuzinho tá no Corinthians. Isso. Os dois Léo. O Léo Ortiz e o Léo Pereira na zaga e o Alexandre na esquerda. Isso. O Pulgar acho que fica porque não jogou a última, certo? Pra pegar ritmo um pouco, Aí vai Gerson. Pulgar, Gerson, Arrasca. Eu tô achando que vai o Everton, né? O moleque ao lado do Pulgar. Do Pulgar, o Gerson de ponta no lugar do Plata, Arrasca, Gabigol e Michael. O Gerson naquela... Tá ganhando de 3-1. Sim. Eu acho que a sinalização não é para 3, é o Gerson de volta naquela... Faz aquela posição que ele fica aberto, mas ele vem para dentro o tempo inteiro. Nossa Senhora. Acho que ele joga mais ali do que de segundo volante.
Impressionante. O Flamengo, nesse momento, é o 4º colocado, né, no campeonato. Tá, claro, focado 100% na final da Copa do Brasil. Se vencer, abre uma vaga, vai para a Libertadores e vai ser esse o ano do Flamengo. Título... o Flamengo é o 5º lugar, 5º colocado. Mais do que isso não dá. E o Cruzeiro, hein? Será que ele vai buscar a tentativa dupla de vaga? Porque esse jogo aí interessa para o Corinthians, né? Que agora tá no sonho, na brincadeira, pensando no G9. Não, interessa mesmo. Eu acho que o Cruzeiro é porque você está em 90 minutos com um time, um clube que simplesmente só falava disso já antes de chegar na final. Então você está indo 90 contra um Racing que, cara, você não tem como controlar a final. Eu acho que está certo o Cruzeiro. Se você quer ir para a Libertadores ano que vem e o brasileiro está aí com essa possibilidade, você tem que ir nela, porque você não dá para você confiar em 90 minutos que você vai ganhar a Sul-Americana diante de um Racing completamente imobilizado, que só se fala nisso, que a torcida tentando uma invasão no Paraguai. Então eu acho que o Cruzeiro faz certo, de a vera no brasileiro, porque não tem nada certo, são 90 minutos. Exatamente, acho que essa é a questão. Não vai a gente ficar sem nada. Aí... Num projeto... Ficar de novo com a Sul-Americana. Exatamente. E aí, Massa? Cara, não é porque o Cruzeiro ganhou um jogo, não, que eu vou mudar a minha ideia. O que os dirigentes do Cruzeiro fizeram, trocando o treinador e colocando o estilo Diniz com o campeonato em andamento, tem seu preço. Para mim, tem um preço. Pode ser que a partir da classificação as coisas se acalmem um pouco, mas acho bem complicado fazer essa mudança com o carro em andamento. Essa é uma questão que é de quem gosta do Diniz, da filosofia dele e do trabalho dele, que sou eu. Só pontuo que seria mais interessante para o Cruzeiro, para o Diniz inclusive, que isso pudesse ter sido feito em dezembro, com pré-temporada, com o estadual, né, que só tem um jogo que interessa, um jogo e meio, que é o América e o Atlético Mineiro. O resto você vai lá contra o Democrata, contra o... Entendeu? Tupi, o Poços de Caldas. Aí você vai colocando lá os jogadores e vai fazendo o modelo dele funcionar. Caldense, exatamente. De Poços de Caldas jogou o Casagrande. Estádio Junqueirão. Eu apostei no Flamengo até, porque o Flamengo se comportou bem contra o Inter, no Beira-Rio, com um time bem modificado, né? Então hoje... Mas o Cartolíder acha que onde que esse time é bom? Ele não acha que não é bom no Flamengo. Davi Luiz Nazário. Alexandre por ajudar na chegada de multicampeão europeu que se oferece ao Flamengo, jogador com carreira vencedora no futebol europeu, tem o desejo de virar reforço no Flamengo para a temporada 2025. Busca por reforços no Mengão e atualização aí. O Flamengo pode conquistar nesse domingo a Copa do Brasil Betânia contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. No jogo de ida, o time de Felipe Luiz venceu por 3-1 e pode perder por um gol de diferença no jogo de volta. Apesar no foco na final da Copa do Brasil, o rubro-negro já pensa em reforços para a próxima temporada e muitos jogadores já são oferecidos. Além disso, o lateral João Quadrado, que foi companheiro de equipe de Alexandre da Juventus, se oferecia ao Mengão. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o colombiano entrou em contato com o Flamengo para demonstrar seu interesse em virar reforço no Flamengo para a temporada 2025. Então o mercado já é ajeitado aí, pensando aí já no próximo ano, nação.